Bom, fazendo os testes aqui para gravar uns vídeos para os alunos, então eu vou fazer a leitura hoje de uma história do livro do Rubem Alves, né? Se chama A Festa de Maria. E aí esse é um texto de contos, né? E esse conto, o que eu tô aqui na mão, se chama O Olhar Adulto. E nessa história o Rubem Alves conta, né? A história de um médico que ele estava atendendo os pacientes, né? E certo dia um dos pacientes entrou e elogiou as orquídeas da sala de espera. O médico falou obrigado, mas pensou, né? Nunca tinha visto as orquídeas da sala de espera dele. Aí entrou o segundo paciente, fez o mesmo elogio e ele agradeceu. E o terceiro paciente, ele falou, espera um pouquinho, saiu lá fora, olhou na sala de espera e falou, realmente, as orquídeas são muito bonitas, né? E aí, há uma discussão nesse conto sobre o olhar adulto, né? Muitas vezes a gente vive no automático, todo dia fazendo nossas obrigações, a correria, às vezes a gente tem os parentes perto, quem tem filhos, né? E a gente deixa passar batido os detalhes, que é aquilo que melhora um pouco, né, o nosso dia a dia. Continuando, ele fala sobre uma mãe que carregava o filho pelo braço, porque era mais fácil do que carregar pela mão, e ia dando puxões, né, na criança. E aí ele fala do olhar da criança, que era como uma borboleta, né? Então, o menino olhava, né, de um lado para o outro, para cima, para baixo, via tudo. Então, a casca da árvore, né? E a mãe continuava puxando, né? Então, ele via uma castanha no chão, brincava de futebol, e aí via a poça d'água, e aquilo era um evento. E a mãe continuava puxando pelo braço, falando para ele parar de fazer aquilo, tá? E uma mosca, né? Tinha uma mosca no ar voando, né? E aí ele seguiu, porque aquilo era incrível. Como assim uma mosca podia voar? E a mãe repreendendo, né? E aí a discussão. Ele fala, a mãe não nasceu assim. A mãe também tinha esse olhar, né? Vagabundo, né, como ele expressa, né? Um olhar brincalhão, de olhar para os detalhes, né? De ver as coisas importantes da vida. Mas ela foi educada. Então, ela foi educada pela mãe dela, que foi educada pela outra mãe, foram educadas na escola, né? E quando a gente entra no mundo da educação, muitas vezes, a gente é educado a fazer aquele padrão, a seguir as regras, a fazer tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia, né? E aí, ele diz, né? Assim como Neruda, que confessava ser capaz de comer as montanhas e beber os mares, né? Olha essa imagem, né? Você olha para uma montanha, você pode comer uma montanha, beber o mar, tá? Os olhos nascem brincalhões e vagabundos. Vêm pelo puro prazer de ver, coisa que vez por outra aparece ainda nos adultos, no prazer de ver figuras. Mas aí a mãe foi sendo educada. Numa caminhada igual a essa, sua mãe também a arrastava pelo braço, e quando ela tropeçava em uma pedra, ou pisava numa poça d'água, porque seus olhos estavam vagabundeando por moscas azuis e cachorros, né? Sua mãe lhe dava um safanão e dizia, olha pra frente, menina, olha pra frente. Assim são os olhos dos adultos. Olhos não são brinquedos, são limpa-trilhos. Servem para abrir caminhos na direção do que se vê, na direção do que se deve fazer. Assim eram os olhos daquela minha amiga que os usava para cortar cebola sem cortar o dedo, tá? Coitado dos adultos. Arrancaram os olhos vagabundos e brincalhões de crianças e os substituíram por olhos de ferramentas de trabalho, limpa-trilhos. Assim eram os olhos daquele meu amigo, médico. Não viam nem orquídeas, nem as árvores que estavam dentro do seu consultório. Seus olhos eram escravos do dever. E ele não percebia que as coisas ao seu redor eram brinquedos que pediam aos seus olhos. Brinquem comigo. É tão divertido. Se vocês brincarem comigo, eu ficaria feliz e vocês ficarão felizes. É um pouco daquilo que a gente deve fazer com as crianças, né? As crianças, a inocência, o olhar deles. E a gente vai educando, né? E deixa de brincar, deixa de olhar o detalhe, deixa de ter paciência, né? A gente precisa olhar um pouco mais para isso, olhar para os detalhes, tá? Bom final de semana para vocês.